Às vezes é difícil perceber que tu estás no rosto em minha porta. Bates hoje e quer entrar. Quem diz que ama a Deus, mas não acolhe seu irmão, não conhece a verdade, e a verdade nele está. Ó meu irmão, vem cantar Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar. Ó meu irmão, vem cantar Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar. Viver o compromisso, acolhendo a cada um na face tão sofrida. Perceber que tu estás, amar e ser amado, eis a nossa vocação. É Deus quem nos convida e nos chama à conversão. Ó meu irmão, eu digo, força! Ó meu irmão, vem cantar Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar. Ó meu irmão, vem cantar Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar. Deixar toda a tristeza, dor, angústia e solidão, num forte e grande abraço, perdoar sem restrição. Não importa o seu passado, ontem nunca vai voltar. Vivendo teu presente, teu futuro é Deus quem dá. Ó meu irmão, vem cantar Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar. Ó meu irmão, vem cantar Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar. Ó meu irmão, vem cantar Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar. Ó meu irmão, vem cantar Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar. Ó meu irmão, vem cantar Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar. Ó meu irmão, vem cantar Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar. Ó meu irmão, vem cantar Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar. Boa noite! Direto de São João Batista, Santa Catarina, bem-vindos a Betânia. Muito obrigada. Bem-vindo, Miramar. Deixa eu Peraí, mas ajeitar o primeiro cabelo. vamos convidar esse povo bonito, tem gente de tudo quanto é lugar aqui, para dar uma boa noite bem festivo pro pessoal que tá em casa. Então vamos lá. No 3, todo mundo comigo. Você também, Miramar. Tá. 1, 2, 3. Boa noite! Boa noite! O pessoal... Boa noite! Ó, o pessoal atrasou, viu? Oi? O pessoal atrasou. Você falou no 3. Você falou 3, eu... Boa noite! Mas era pra você puxar o couro Eles na hora falaram certa. no 4. Eu prestei atenção, eles falaram no 4. Mira, tá todo mundo achando que você tá tão espremidinho aí nesse Eu também canto. tô achando. Ah, é? Ó. Aham. De quem é essa voz? De Você quem que será está em essa casa. voz? 3 chances pra acertar. De quem, De é quem essa será voz? essa voz? Fala aí, fala aí, fala aí. Posso falar? Não, deixa ele Ou deixa o falar. pessoal de casa adivinhar? Deixa ele falar pra gente adivinhar a voz. Então deixa ele falar. Fala alguma coisa, voz. Alguma coisa, voz. Está vindo onde? Boa noite, Padre Léo! Boa noite! Que maravilha! Muito obrigado.
Louvado seja Deus. O Miramar que vai me desculpar, mas entre você e ele, eu vou sentar ao seu lado. Ah! Tchau, Mira. Pois é. Olha, quando tiver escolha também. Não vou nem dizer nada. Você não está tendo a oportunidade de escolher? Não. Você já viu? A gente veio na sua casa pra te pegar. Aí não teve jeito. Não teve outro jeito. Não, então não pode esconder. A gente trouxe o sofazinho com tudo. O sofá eu não sei, não, mas esse coisa de baixo aqui não tira aqui, não. Viu? O sofá é da nossa casa, né? O sofá eu tô reconhecendo. ele Aqui lá a de gente casa. fala a verdade. O sofá é da nossa casa, né? É. Léo, mas você não tem noção o trabalho que esse Miramar tem dado. Você tem que voltar logo, definitivamente, porque tá feio a coisa. Ué, mas você viu o estado que eu fiquei? Ah, não acredito! Como diz a Camila, cada fio de cabelo branco tem nome. Ó. Uns mira, outros mar. É. Né? Olha só, papagaio come milho e Miramar leva fama, né? Mas tá te dando trabalho. Tá dando trabalho. Mas é bom saber que eu vou passar a me cuidar, né? É? É. Não, é bom. É bom porque senão chegou a hora que a casa cai. Às vezes que a dele já não tem mais nem taipo. Pois é. Pois é, olha como Não diminuiu. me deixaram nem entrar no quiosque, olha isso! E se estragar o jardim aí de trás, Ai, qual? Esse aqui com as plantinhas pisadas? é. Amanhã nós teremos um novo jardineiro em Betânia. O Padre Vicente é jardineiro? Não? Não. Ó, já fiz muito no seminário. Ó, mas aqui, a cavucada que fizeram aqui atrás parece coisa da Rebeca, viu? A sua cachorra, Não, Padre Vicente. não, senhor, não vai pôr uma culpa na coitada da Rebeca, não, que hoje ela nem desceu. Hoje. Hoje. Ah, então, é bem que eu vi que isso aqui estava parecendo coisa de uma semana atrás. É. Mas que bonito tá isso aqui, que tanto de gente, olha. Como a gente fica feliz. Eu feliz demais de estar voltando a Betânia, passando alguns dias aqui e ver esse povo maravilhoso que continua acreditando na gente. Aqueles que acreditaram no projeto Betânia, mesmo quando nós passamos os momentos mais difíceis, estiveram do nosso lado, como estão agora, partilhando essa festa, essa alegria, não só para o Brasil, é para o mundo. Hoje, graças a Deus, pela internet, nós estamos em qualquer lugar desse planeta onde seja possível captar a imagem e o som da internet. E por televisão hoje, graças a Deus, atravessamos a Europa, estamos chegando nos Estados Unidos, levando isso que Deus está semeando aqui, nesse pedaço tão bonito de Santa Catarina. E sabe que, olhando para esse povo todo, antes de começar tendo, o PC estava animando um pouco o pessoal, falando as cidades, vendo os amigos que vieram de longe, gente de lá para o lado de Brasília, fora, né? Anápolis. Anápolis, aquele mundão para lá. E São Paulo, tantos lugares. E eu olhando os nossos consagrados, os nossos filhos, filhas, os nossos postulantes, todos aí juntos, misturados com esse povão todo, eu via nisso um grande sinal de Deus, Léo. Betânia é isso mesmo e precisa ser cada vez mais isso. Se inserir no meio do povo, ser esse sinal fecundo no meio do povo, para mostrar que o coração de Deus nos quer amando e restaurando vidas, né? Foi eu vi um sinal grande de Deus. De fato, é uma tenda de muita emoção para mim. Confesso para você e para o Brasil. Né? Você imagina para mim Só para quem está ouvindo. poder estar voltando à tenda pela primeira vez, né, desde
fevereiro. De domingo de carnaval. Exatamente. E muitas vezes eu não conseguia assistir a abertura da tenda. Tamanho era o cansaço, a dor, né? E hoje, graças a Deus, aqui na minha casa, celebrar essa festa da vida, que é a tenda. Viu como que banda caprichada, Léo, que Pois arrumaram é, hoje? coisa chique. O PC está cada PC, dia subindo de nível, né? Aliás, viu? Que chique. Cadê o André que estava ali? Pois é, eu Pô, ia tá perguntar. escondido ali, ó. Eu ia Ah, perguntar. ele agora. vai cantar também, né? O Padre Daqui André. a pouco o Padre André Luna cantando na tenda, se alguém achá-lo por aí. Olha, vê se ele não tá Ah atrás lá. da outra moita. Tá escondido. E é a primeira vez que ele canta aqui, como membro da comunidade Betânia do Recanto de São João Batista. Olha. Aliás, hoje, quando nós celebramos a missa de abertura desse encontro, com os recantos e a comunidade Canção Nova, o altar refletia um pouco o grande presente de Deus para nós, comunidade Betânia, nesse ano. Nós éramos 3 sacerdotes, eu, Padre Vicente, Padre André, os 3 de Betânia, e também um teólogo, que, se Deus quiser, daqui 2 anos, torna-se sacerdote, o nosso Pacheco, que é o primeiro seminarista de Betânia, vai se formar junto com os meninos da Canção Nova, sob o cuidado paterno maravilhoso de um grande amigo, que é Dom Alberto Taveira. E cuidado mesmo, porque eu fiquei impressionado quando o Alberto, diga-se de Alberto é passagem. um pai, né? Fiquei impressionado. É alguém... Sabe, antigamente tinha uma expressão que parecia errada. Quando alguém dizia assim, posso falar com você? Os antigos respondiam, não sei se você vai lembrar, porque você não é tão antigo assim. Provavelmente não. Sou todo ouvidos. Olha que expressão profunda, parece errada. Eu sou todo ouvido, quer dizer, não escuto só o que você está falando. Não é um mosquitinho, não é um zumbido que passou na minha orelha. Mas eu inteiro me inclino para você para ouvi-lo. E é isso que a gente vê no Dom Alberto. Dom Alberto é incapaz de escutar alguém sem ouvir e sem estar por inteiro no ouvir. Parece, a ideia que a gente tem quando conversa com ele, é que o ouvido dele vai penetrando dentro da gente. E por isso a gente sente também aquela liberdade para abrir o coração, para partilhar a vida. Então, eu aproveito publicamente para agradecer. O Padre Vicente esteve lá semana passada, foi muito bem recebido pelo querido Dom Alberto e por ele estar acolhendo esse nosso... Cadê o seminarista? Mostra aí, Lê. Ou foi embora já também? Tá lá atrás, Escondido ali atrás. Faz um tchauzinho lá. Tá onde- todo mundo escondido aqui hoje. Lá no fundo, Aí chega lá. pra cá. Ah, Pronto! olha o Pacheco aí, gente! Aí! Pronto! Aê. Já foi aplaudido. A entrada triunfal. Bem-vindo, Pacheco. Ô, Padre Leão, Oi. e aquela sua pergunta de que como é que eu sabia que o pessoal estava louco para ligar? Olha só, a gente já está recebendo ligação de Hortolândia, São Paulo, São José dos Campos, Gararanguá de Santa Catarina. Araranguá. Não acredito, me sabotaram. Olha só. Um abraço ao povo de Araranguá, né? Cidade da filha nossa, Fátima. É verdade. É verdade, a Fátima. A Fátima, muito bem. Deve ser parente dela que ligou. Léo, deixa eu aproveitar para... O programa é seu ainda. Não, é nosso. Mas eu me passava algo durante o dia de hoje, me vinha muito à mente, pensando
na nossa assembleia, pensando em você, pensando nos nossos consagrados, nos filhos, filhas, na hora da missa, quando eu rezei pela Juscelia. E pensando nesses 11 anos de Betânia, me deu vontade de te perguntar. Assim, desses 11 anos de história, tanta coisa vivida, tanta coisa experienciada, tanta coisa que, de fato, marcou a história de Betânia, queria que você partilhasse conosco, para a gente encerrar esse bloco, algumas coisas que você se lembra e que, de fato, para você, como nosso pai, nosso fundador, marcou a comunidade Betânia nesses 11 anos e que nós, seus filhos, não podemos esquecer. Betânia nunca pensou, e eu não coloquei em documento nenhum no início, em que os consagrados devessem ser chamados de pais, e muito menos o nome de filhos. Naquela época, eu só não aceitava a ideia do dependente, do toxicôdomo, do adictus, cada nome mais horroroso. Eu pensava, de fato, numa comunidade onde a gente pudesse viver. Homens, mulheres, crianças, como vivemos aqui em todos os outros recantos. Numa convivência fraterna, sadia, onde ninguém pagasse um centavo, mesmo que fosse milionário. E nós já tivemos gente muito rica aqui, que não pagou nem um centavo, porque aqui todos somos iguais. Uma aluna do colégio, na época eu era diretor de São Luís, ela estudava na primeira série e ela ia à missa todas as terças e todas as quintas. Quando chegou na semana de outubro, que nós celebramos a missa aqui no dia 12, não sei se era domingo, na semana seguinte, essa menininha, pequenininha, magrinha, sem os dentes na frente, entrou na minha sala da diretoria, com uma sacolinha na mão, uma sacola grande, feita de um felpudo, assim, um veludo, pesadíssima. Era moeda. Então, ela contando para a avó, que desde o dia que ela me ouviu falar, portanto, em março, que a Betânia nasceu 14 de março de 95, ela resolveu renunciar a todo doce, chicletes e balas, tanto no intervalo da escola como em casa, e guardou esse dinheiro. E ela levava essa doação e ali escrevia uma grande profecia que basta olhar para os nossos filhos e filhas e perceber. Aos filhos e filhas de Betânia. Quem inventou esse nome, portanto, foi uma menina. Uma menina que, feito o menino que partilhou o pão, pôde trabalhar na multiplicação dos pães. De lá para cá, Betânia começou esse mesmo processo. Daqui fomos a Curitiba, fomos a Foz do Iguaçu, Guarapuava, Castro, Lorena, e aquilo que era um sonho, e muitos têm ainda os documentos do início, que eu desenhava um rascunho que eu fiz para a Juscelia, desenhava esse recanto, muito semelhante ao que tem hoje, mas jamais imaginávamos que a partir daqui, desse pedacinho, era só um pedaço de terra, tudo sujo, que daqui... Cheios de eucalipto. Só eucalipto, tinha 75 mil pés de eucalipto. Eu me lembro que a minha mãe, primeira vez que veio aqui, ir para Maio, paramos lá na porteira e eu falando, aqui vai ser isso, mãe, lá vai ser aquilo, pai. Vou fazer assim, aqui nós vamos fazer assado. Naquela época eu era sozinho. Logo em seguida, o Ideraldo e a Margarida, não, nós estamos juntos,
E, aliás, decidiram ser de Betânia um ano, pelo menos, antes de Betânia. E a Juscelia, mas a Juscelia é engenheira, trabalhava lá, eu, diretor, Margarida trabalhava, o Ideraldo trabalhava. Então a gente vinha, ficava imaginando, e a minha mãe disse, meu filho, o que você vai fazer daqui? Aqui não dá nada. Terra ruim. Papai disse, depois que inventaram o adubo, não tem terra ruim. É preciso trabalhar. E graças a Deus. Então, aquele saquinho de moedas, daquela menina que, eu não sei se é Juliana, eu não me lembro o nome mais. Até porque a doença me atrapalhou um pouco a memória assim também. Daquele saquinho de moedas surgiram os filhos e filhas de Betânia. E essa é a grande diferença da nossa comunidade. Os meninos e as meninas, e quando nós falamos menino e menina, não interessa a idade, não. Não interessa se tem 70 anos de idade. Quantas vezes já ouvi senhores de 65, 70 anos beijar minha mão, falar pai. O Bruno, lá em Foz do Iguaçu, 80 e tantos anos, benção, pai. Ninguém podia comer o alface que ele plantava, só para o pai. Cada vez que eu ia lá, 80 anos de idade. Então, essa marca de Betânia, que eu vejo como uma grande profecia, nasce do gesto de uma criança. Por isso, jamais deixem de perceber os sinais das crianças que existem com vocês. O Evangelho lembra-nos hoje ainda, aquele que não acolhe o outro, não sabe o que é ter Deus no coração. E Jesus dizia ontem, aquele que não aprender a acolher o reino feito uma criança, também não tem Deus no coração. Olha como Deus é providente. Queria chamar o intervalo, mas enquanto o intervalo vem, né, Mira? Eu queria deixar nas suas mãos essa foto. Olha aqui, Felipe Spielmann e Leonardo, de Balneário Camboriú, estão ali e estão mandando para você. Olha aqui. Muito obrigado. Obrigado. Nós vamos rapidinho para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Tenda do Senhor em Betânia. Uau! Conviver é perdoar. No caminho para o céu, eu sei que a lágrima surgiu no pulsar do viver. Só entende quem se arrisca na aventura de amar. Conviver é perdoar. No caminho para o céu, eu sei que a lágrima surgiu no pulsar do viver. Só entende quem se arrisca na aventura de amar. Quem nunca chorou não saberá o valor do verbo amar. Quem nunca chorou não saberá. Sei que a lágrima surgiu no pulsar do viver. Só entende quem se arrisca na aventura de amar. Quem nunca chorou não saberá o valor do verbo amar. Quem nunca chorou não saberá. Mais uma vez, quem nunca chorou não saberá o valor do verbo amar. Quem nunca chorou não saberá o valor do verbo amar. Quem nunca chorou
não saberá. Direto de São João Batista, Tenda do Senhor. Mira, Oi. o que você está fazendo aí? Botar no sofá, eu vim tirar um cochilo no intervalo. Eu acho que você está Oi. pegando carona junto com os postulantes aqui de Betânia. Não, olha, eu já tenho a cruzinha aqui pendurada. Eles ainda estão sem nada. Você já Mas, está acima pessoal, deles, né? eu vou dar a dica pra vocês. Só falar com o Tartar e R$1. Ele tá vendendo. Aí entregando o Tartar, tá vendo, Léo? Faz a caridade. É. Mas para todo o Brasil, os postulantes de Betânia. Boa noite, meninos, meninas. Tem um microfone aí, põe na boca, fala assim, boa noite. Boa noite. Aproveita e diga o nome, eu acho, né? É, São poucos. Se apresentar não é tanto assim, né? É. Depois cada um pode ir dizendo também o nome. Eu sou a Cristina. Eu sou o Betão. Uau! Cumprido! Esposo da Cristina. É bom falar. Robson. Sou Sérgio, marido da Ana. Eu sou a Ana, esposa do Sérgio. Tá bom! É bom confirmar mesmo. Eu sou a Luciana, esposa de ninguém. Ainda. Ainda. Eu sou o Maicon, solteiro. E eu sou o Miramar e tenho cabelo vermelho. Combina. Viu? Combina com a blusa da Ana. É. Ô, Gente- Padre Vicente, o que significa o postulante? Porque tem Boa gente que pergunta. faz assim, apostulante. Eu Apostulantado. estou fazendo apostulantado. Eu acho que eu vou passar essa pergunta Por Miramar. Não, nem vem. Nem vem. para o nosso secretário para assuntos aleatórios, Ah, Miramar. quem Você é sabe, esse? por acaso, Miramar, o que é um postulante? Olha, Ou o que é o postulantado? é claro que eu sei. Você, por exemplo, tá com saudade de uma pessoa, tá? Aí você vai no correio e postulanta uma carta para ele. Aham. Então aqui é tudo pessoal que quer mexer com correspondência de Betânia. Se você escrever uma carta, quem vai responder são eles, os postulantes. Aham. Tá Olha, vendo, Padre é Léo? de uma inteligência... Não, fabulosa. Obrigada, Padre Léo. Eu acho melhor você perguntar por alguns É. deles. Vocês concordam com Vamos ver isso? se que... vocês já aprenderam. Vocês Vocês concordam concordam ou vão pedir ajuda para as cartas? Vamos lá. Vocês concordam com isso que o Miramar disse, Mais Cris? ou menos isso, né? Ai, Cris, você é demais. Não, o postulantado que nós estamos fazendo, um dia a gente se apaixonou por Betânia. Cada um tem a sua história, de várias formas nos apaixonamos por Betânia e resolvemos viver aqui, fazer uma experiência na comunidade. E a partir do momento que a gente fez essa experiência e queria conhecer mais a fundo a comunidade, a gente começou uma formação. E dentro dessa formação, a gente aprende mais sobre o que é ser Betânia, o carisma de Betânia, e para decidir se a gente vai realmente ser família Betânia. Bom, isso a gente já é, eu acho, independente enfim, de consagração ou não, eu acho que ser Betânia é muito mais do que a consagração. Eu já me sinto Betânia, né, independente da consagração. Então, eu acho que é isso, é aprofundar mais sobre o carisma, conhecer mais o que é Betânia, vivendo em Betânia e sendo Betânia. É isso que é muito bacana, né? E agora, para ajudar o Miramar, mais tecnicamente, Miramar, Tá. postulante é aquele que postula, ou seja, Trabalha ele no posto. não, ele pede ingresso numa comunidade ou numa congregação religiosa ou numa experiência cristã, numa experiência eclesial. Ele pede esse ingresso. Postular e Mas pedir?
Esse ué. pedido Postular e pedir? postular, Nossa, é então pedir. Então eu sou postulante também, porque eu peço bastante coisa. E durante só que esse pedido é feito ao longo de um período. À medida que a comunidade, pelo caminho da formação, vai dando condições para que o postulante, a postulante, possa ir discernindo a vontade de Deus sobre ela, para perceber se, de fato, o carisma daquela comunidade, no caso, o carisma de Betânia, é exatamente aquilo que Deus quer para ela. E aqui nós temos dois tipos de postulante. Dois tipos, não, podemos dizer assim, origens específicas. Um são aqueles que vêm para Betânia com o objetivo de se restaurar da droga ou das consequências da droga. E aí vai vivendo em Betânia, vai se apaixonando por Betânia, e se demonstrar que de fato tem e quer algo a mais, isso é o fundamental hoje, então essa pessoa pode aspirar, desejar, depois postular, depois tornar-se um consagrado. E o segundo, a segunda fonte de vocação são pessoas. Aqui, por exemplo, a Lu, Sérgio, Betão, Cris, que jamais foram dependentes, ou ao menos, quando vieram para Betânia, já não eram mais dependentes. A Cris, o Betão, teve experiência na adolescência, na juventude, como eu tive, mas não vieram para cá porque eram dependentes, e sim porque sentiram um chamado, e o que nos confirma cada vez. Por isso que eu sugeri ao Padre Vicente que a gente, esse ano, ao invés de entrevistar os consagrados, como a gente tem feito todos os anos que a tenda pode ser feita aqui, que a gente deixasse os postulantes falar do consagrado. Porque como é que eles sentem essa consagração? Como é que eles sentem esse nome, esse peso? Consagrado é um peso, uma responsabilidade enorme. Claro que nem todos ainda se abriram para essa realidade. Saber que eu pertenço a Deus, que eu sou de Deus. Mas, em primeiro lugar, é porque a consagração em Betânia tem uma marca. Ou nós provoquemos entre nós, e principalmente com nossos filhos e filhas, uma experiência profunda, de olhos abertos e corações palpitantes com Jesus, ou todo o trabalho vai por água abaixo. Então, consagrado significa isso, que a nossa vida, como a vida de cada filho, de cada filha, por mais estrupiada que seja, quantos já chegaram aqui no fundo do poço, quantos nós já fomos visitar ou tirar da cadeia, sujo, fedendo, mas que aquela vida tem algo mais dentro dela, força muito maior dentro dela, que é essa força que consagra. Cada um de nós aqui foi eleito de Deus, consagrado de Deus. Então, ajudar cada pessoa a tomar consciência. Eu acho que essa é a grande profecia do postulantado. Agora, o que será que leva? Eu vou conversar com o meu querido Betão. O que leva um empresário bem-sucedido, sem falsa modéstia, As favas, como é que é? Você como fala? diz, não é o Padre Jonas que fala, modéstia às favas. O que leva um empresário, uma professora, vivendo em São Paulo, deixar tudo, como vocês estão deixando, e vir viver em Betânia conosco, sendo igual a nós? Meu querido Padre Léo, são várias as coisas, né? Mas eu partilhava com a Lu ainda hoje, à tarde, que eu penso que o que mais me cativa de viver Betânia é pensar que Betânia está muito mais próximo daquilo que Deus pensou do mundo do que os outros lugares.
né? Em Betânia eu consigo viver a simplicidade que Deus enche o nosso coração, né? Então nada no mundo é mais rico, é mais satisfatório do que a gente viver a simplicidade que a gente vive aqui. Não que minha vida fosse ruim em São Paulo e que seja ruim, a gente sempre viveu muito bem, eu sempre disse isso. Betânia é uma opção mesmo que a gente fez, né? Porque a gente se planifica aqui dentro, é muito simples, é muito gostoso, e o carisma de Betânia é fantástico, né? Você poder, e eu e a Cris, nós, né, dessa vez que a gente está há um tempo aqui já, a gente tem experimentado ver a restauração das pessoas, né? Muitas pessoas que chegam aqui, que chegam desanimados, chegam só com um desejo de, não, eu quero mudar, mas você olhando para o shape dele ali, você vê, nossa, esse cara tá mal Para mesmo. quem? Para o shape, o jeitão. Nossa. Que chique, né, Milamar? Eu gostei desse negócio aí. Eu pensei que ia dar por causa do quarto. Ah, é? Ah, Shape. é? O chefe lá do quarto. E a gente vê a restauração que Deus vai fazendo na vida de uma pessoa a partir de uma simplicidade de vida. Betânia, vocês nunca vão ouvir dizer que Betânia é uma clínica, aqui é uma grande família, que a gente vive junto. A gente trabalha junto, a gente lava roupa, a gente briga, a gente joga bola, a gente reza, a gente vive. Betânia é uma grande família. Por isso, homens, mulheres, crianças, animais, porque a gente é uma grande família. Não é a da Globo, mas é uma grande família, porque a gente vive... E é legal viver a experiência de Betânia, né? Ou seja, a gente, em Betânia ninguém consegue viver com máscara com mais de que 15 dias, eu sempre digo isso. Porque não dá, a gente convive o dia inteiro, a gente vai dormir e acorda com a pessoa do lado. Então, se você teve algum desentendimento, alguma coisa, você vai ter que se acertar com ela, porque senão seu coração vai começar a ruir dentro de você, né? Então, o que me chama a atenção em Betânia, que chamou a gente, foi essa viver, a gente poder ter tempo de viver a vida, poder conversar, você poder parar e conversar com alguém e falar das suas vidas e não estar preocupado que seu patrão vai ficar bravo porque você está falando de vida com alguém, não ficar, sabe? É viver a simplicidade. Então, é isso que mexe com a nossa estrutura de viver em Betânia. Lu, e você, o que fez com que você deixasse a sua profissão e resolvesse vir fazer essa experiência conosco? Então, eu trabalhava com turismo e minha vida também lá fora é muito boa, mas eu me senti atraída pela espiritualidade de Betânia, pelo jeito que um primeiro retiro que eu fiz, eu já me apaixonei assim por Betânia e nunca mais deixei de frequentar. Todos os domingos eu vinha e algo me atraía. Só depois que eu vim fazer uma experiência em Betânia é que eu descobri o quê? Que é essa forma de viver o amor, com todas as consequências que ele tem. Brigas, decepções, desavenças, que é lindo. Superação. Superação. Sérgio também... Perdão. Eu queria só... A Lu tem uma experiência muito interessante, eu queria que ela partilhasse, com a questão do acolhimento. Porque sempre que a gente conversa, ela destaca isso, assim, né, que uma das coisas do nosso carisma, Léo, que mais a atrai para essa vivência e essa experiência em Betânia é a questão do acolhimento. A nossa marca registrada. E eu queria que você partilhasse um pouco isso, como que isso se desdobra a partir da sua experiência. Então, foi uma armadilha de Deus para mim, né? Quando eu fui, o primeiro dia que eu fui para o acolhimento, eu não sabia nunca o que eu iria dizer para essas pessoas que vinham. E lá eu descobri que não precisava eu dizer nada, que era só ouvir, e eles é que iam me ensinar a amar. Isso é a força, é o imã que me atrai aqui em Betânia. É a forma com que os filhos de Betânia amam, né? E aí eu aprendo a amar com eles. E a intensidade desse amor que impressiona. Profunda, muito profunda. É uma das coisas típicas de quem é dependente. Se você tem uma dependência, seja química, ilícita ou lícita, cigarro,
ou mesmo de um remédio para dormir, ou para parar de comer, ou para comer menos, se você tem alguma dependência, olhe essa dependência pelo outro lado. Significa que você tem um ideal muito grande dentro de você. E que enquanto você não preencher, você fica com essas muletinhas. O jovem, ele só vai deixar a dependência, por isso que eu falava da necessidade dessa experiência de Jesus, na medida que ele achar algo grande para colocar no lugar. Ninguém troca nada por nada. Troca-se tudo quando descobre-se, e Jesus falou isso há 2000 anos atrás, a pérola preciosa, o tesouro. Eu dizia antes que o Sérgio também é de Floripa, e também fez uma experiência, está fazendo essa experiência conosco. Podia partilhar um pouquinho, Sérgio? Eu também fui contagiado por esse amor de Betânia, desde 99, quando eu adquiri uma antena parabólica e pude conhecer o Padre Léo, toda a comunidade de Betânia pela televisão. Tive o prazer de vir aqui em 99 conhecer e, infelizmente ou felizmente, com a doença da minha esposa, uma depressão profunda que ela pegou em 97, e em 2004 a gente resolveu, né, partilhando, vir aqui em Betânia, conseguiu a vaga e começou a morar, né? Desse instante, desde o dia 9 de agosto de 2004, eu comecei a frequentar aqui semanalmente, visitando e tal, e fui contagiado realmente, como o Betão falou, por esse amor de Betânia, esse amor, essa partilha que existe aqui em Betânia, graças a Deus. E eu resolvi também fazer uma experiência, mudar um pouco de vida, e resolvemos, né, vim morar aqui em Betânia. Eu, Ana Maria, o meu filho Mateus, o João e o Pedro, nós moramos aqui e resolvemos fazer essa experiência. Eu digo com toda sinceridade, estou muito preocupado com relação à consagração, porque é uma coisa muito séria, muito séria mesmo, é um compromisso muito sério, principalmente com Deus e com os irmãos. E também pego um pouco o gancho da Lu, ela falando, muitas vezes eu fico preocupado, o que eu vou dizer para os meus irmãos, para os filhos e filhas de Betânia? E eu muitas vezes fico em silêncio, só ouvindo, porque muitas horas não precisa falar nada, Deus fala por nós, né? E realmente estou tentando, dando o meu melhor. O meu melhor hoje é no trabalho, é na minha presença, é na minha postura na comunidade. Eu sei que eu tenho que melhorar muito, muito, mas eu estou me esforçando bastante. Não é fácil. Ana, você fez um tempo de experiência aqui, longo, sozinha. E hoje você tem a graça de fazer essa mesma experiência com seu esposo e com seus filhos. O que muda? Muda porque a gente sente no dia a dia, de forma concreta, a delicadeza do amor de Deus. E eu sou muito grata à comunidade Betânia por tudo aquilo que ela vem fazendo, não só na minha vida, como na vida da minha família, durante todos os dias que a gente está aqui. A cada dia que passa, eu sinto a grande obra de restauração que Deus está fazendo na nossa família, principalmente nos nossos filhos, né? Que hoje têm a graça de viver aqui na comunidade, e até mesmo para nós enquanto família. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Muito bem. E nós temos a alegria também de ter, entre os postulantes, 2 que vieram para ser filhos e hoje estão aí postulando a missão da consagração. O que levou vocês a, ao menos, pensar com seriedade nesse passo? Porque não significa que todos eles aqui serão consagrados, óbvio. Seria ótimo até, mas é preciso fazer um discernimento. Então, o que levou, pelo menos, a pensar com seriedade, como vocês estão pensando, e dar passos concretos? Deixaram Lorena, vieram para São João. Ao longo do tempo, né, dessa vivência na comunidade, eu fui acostumando com as coisas da comunidade, fui gostando de estar mais intensamente na comunidade. Em 2002, eu já tive uma vontade de
querer fazer um caminho, né, uma formação, mas por uma infelicidade eu ainda quis tentar uma vida lá fora, saí, voltei para a comunidade. Hoje eu sei o que eu quero, né, que é me consagrar, viver em Betânia, me doar minha vida para Deus, a serviço da igreja, né, escolhendo a comunidade de Betânia para poder servir de uma maneira melhor a igreja. E Betânia me chama muita atenção o carisma, né, do acolhimento, que é um modo de viver o evangelho, de colocar o evangelho em prática de uma maneira que me toca muito, né? Da mesma forma com que eu fui acolhido, né, por ser um dependente, pela vida que eu vivia lá fora. Isso me mexe muito comigo. Então é isso que me dá o sentido maior de estar em Betânia, a minha necessidade de me restaurar e com a minha restauração poder ser instrumento de Deus para o reino de Deus. Maico. Boa noite. A minha história, né, começou desde que eu tive uma firma, né, não fui como o Betão, né, que foi bem sucedido, eu fui mal sucedido. E, infelizmente, aconteceram vários problemas, não deu certo, tive um sócio, então não... E aí foi uma época também que eu perdi minha filha, então isso me fez mal, né? E aí foi uma luta para mim, decepção atrás de decepção, só que sempre tendo a ajuda, né, da minha família, sempre me apoiando, assim. E eu só fui estragando a minha vida com as coisas do mundo, assim, até que muito tempo depois, assim, a Vanessa, né, que hoje é filha da atual mulher do meu pai, né? Ela trabalha... Gente que hoje ela é filha... Oi? Ela não era na época? Não, é que o meu pai separou da minha mãe Bom. E tá com essa moça hoje. E ela tinha uma filha. E ela tinha uma filha. E ela é da Canção Nova, até Genorato lá. Trabalha na loja do Davi de São Paulo. E ela falou de Betânia, né, pro meu pai. E daí meu pai explicou para mim como é que era. Daí eu falei, eu não vou ficar no meio daquele pessoal, que eu nem imaginava como era Betânia, né, mas pelo jeito que muita gente pensa que é também, quem mora fora, não sabe, nunca conviveu, né, e não vê como é bom aqui, como é gostoso. E a partir do momento que eu vim para cá, desde o primeiro dia, eu achei que eu ia estranhar, que eu não ia me adaptar. Só que no segundo dia eu já estava tão bem, até mesmo pelo jeito que eu fui recebido. Eu nunca recebi um carinho tão grande assim como eu recebi quando eu cheguei em Betânia, na época em Lorena ainda. Fui acolhida, a primeira pessoa que me acolheu foi a Tati, até, no dia que eu cheguei. E eu me senti tão bem naquele lugar, e com o tempo eu fui vendo as normas, as regras, cada valor que tinha e tem hoje na minha vida, até mesmo para o dia a dia lá fora, né? Como é importante a gente ter os horários para tudo, o importante de tudo, do carinho, do amor, do abraço, de sentir o calor humano das pessoas, sentir que a gente é amado por Deus e por cada um que está em nossa volta. Foi o que me fez estar aqui hoje. E eu estou muito feliz. E cada dia mais cresce no meu coração a vontade de estar e crescer e aprender. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Viu, Mira? Aham. Agora eu sei porque o Miramar... Agora eu sei porque que o Miramar foi para perto do sofá. Ah, é? Foi. Por quê? Para tentar ser um pouquinho dos postulantes também, né? Por isso. Eu só entendi um negócio aí. Que eles O são quê? postulantes, eles fizeram uma pergunta, eles estão querendo a resposta. Eles vão saber de alguma coisa quinta-feira, é isso? Não. Não? Não.
E quanto tempo é de postulantado? 1 ano. O dele só termina em julho. Em julho? Julho. Ou seja, não dá tempo de você entrar mais. Tem muito tempo para fazer pergunta ainda, viu, Betão? É. Pode continuar. Miriam, alguma pergunta do pessoal de casa? Não, pergunta não. O pessoal está muito feliz de ver o Padre Léo no programa. Estão mandando beijos, estão querendo ganhar cesta de qualquer jeito. Tem pessoal ligando do Paraná, de Minas Gerais. Eu estou perguntando exatamente por isso, porque tem uma série aqui, ó, e todos eles, Padre Léo, Padre Léo, Padre Léo, abraços, beijos, saudades, ninguém falou saudades, de você, nem de saudades, mim. alegria. Miramar, nada aqui. Nem Padre Vicente também. Pode olhar dentro. Eu acho que a gente pode dar uma volta, né? Deixa o Padre Léo com o microfone, a gente dá uma voltinha aqui em Betânia. Mas, com certeza, o Brasil compartilhando com a nossa alegria, com a alegria de Betânia, de poder ter o Padre Léo na sua casa, conosco e, sobretudo, na tenda do Senhor. Não é, pessoal? E daqui a pouquinho, para a gente esquentar mais essa tenda do Senhor, Padre André Luna cantando para nós. Já pode ir se preparando lá, Padre. Já vai... Chegou em Betânia, já tem serviço. Não vai escapar, não. Daqui a pouquinho, você de casa, continue participando. Daqui a pouco, nós voltamos. A tenda do Senhor volta já. Cadê o André que ia cantar? Olha, eu fui chamada para ir lá cantar, André. Não, é no terceiro bloco. Então não canta. Então se prepara só. Na alegria do Senhor, vamos lá. Eu sei que Deus me ama, me acolhe em seus braços. É a mãe que aquece o filho numa noite tão fria de inverno. Eu sei que Deus me ama, me levanta em minhas quedas, minha rocha, meu refúgio, meu abrigo, meu porto seguro. Deus olha pra mim, Deus cuida de mim. Quanto tempo eu levei pra entender os tropeços e lutas da vida, e que nem sempre tudo é como a gente quer, e muitas vezes é difícil compreender as voltas da vida. Eu confesso muitas vezes que pensei em desistir, desanimado pela falta de certezas. Nessas horas eu insisto em reconhecer que é preciso dar um passo a cada dia. Oh, oh, o coração se lembrou de voltar para o céu e não fez segredos para Deus. Ele resolveu se abrir e confiou na força de Deus. Decidiu seguir pra nunca mais voltar atrás. Quem um dia não parou pra pensar, questionando as próprias verdades, quem não seguiu o coração e se entregou, talvez não tenha feito aquilo que Deus quer, por isso não se encontrou. Eu confesso muitas vezes que pensei em desistir, desanimado pela falta de certezas. Nessas horas eu insisto em reconhecer
que é preciso dar um passo a cada dia. Oh, oh, o coração se lembrou de voltar para o céu e não fez segredos para Deus. Ele resolveu se abrir e confiou na força de Deus. Decidiu seguir pra nunca mais voltar atrás. O coração se lembrou de voltar para o céu e não fez segredos pra Deus. Resolveu se abrir e confiou na força de Deus. Decidiu seguir pra nunca mais voltar atrás. Quero ouvir, vamos lá assim, ó. Do Senhor, Padre André Luna. André, Léo, a gente poderia aproveitar e perguntar para o Padre André. Boa. Perguntar para o Padre André o porquê, o desejo de estar conosco em Betânia. Se bem que uma das razões eu sei. É? Saudade de mim. Saudade de mim. Desde que nós entramos no seminário junto, que ele me persegue. Uma das razões eu sei, mas deve ter algumas mais consistentes, eu mais acho. Profundas, pelo mais menos. Profundas. Então, estar em Betânia, para mim, é sempre um presente de Deus, porque eu me deixo provocar por tudo que Deus me fala aqui, né? Betânia, para mim, é um espaço de questionamento muito sério. Sou padre há 4 anos e meio, né, Vicente? Entramos em 89 no seminário. O Padre Léo é amigo desde 1996. Foi o primeiro padre deoniano do Sagrado Coração de Jesus a ir na minha casa. Quando eu fiquei sabendo que ele iria pregar lá para as bandas do Mato Grosso do Sul, em Dourados, eu dei um jeito de fazer chegar um papelzinho para ele. Padre Léo, vai na minha casa, vai conhecer meu pai e a minha mãe. E desde lá, também, o meu coração já se tornou Betânia, porque sempre foi um padre que eu admirei, né? Tinha gente que às vezes vinha falar assim, puxa vida, tem tanto padre problemático, tanto padre difícil, e eu sempre pautei a minha vida por padres, e graças a Deus foram muitos, que me levavam para cima. Então, estar aqui hoje, também vendo você e o Léo, aí, para mim é um presente de Deus. E se Deus quiser, porque eu já quero, ano que vem, lá pelo dia 16, 17 de janeiro, eu venho para ficar. Um beijo para os nossos coroinhas aqui. Prometi, né? Tenho que cumprir ali. Um beijo para os nossos coroinhas. Mostra essa garotada bonita aí. Aí. As coroas pro meio aí, mas não é não. Mira, olha aqui. Oi. Olha não, escute. Tô escutando. Essa eu tenho que Nossa, partilhar. Olha aqui. O senhor escreveu Isso um textão, tudo é internet, olha aqui. Cláudia Freitas, não diz de onde, mas olha aqui. Emocionante este programa. Não só por rever o nosso amado Padre Léo, mas ver esse trio maravilhoso. Miramar, Padre Léo e Padre Vicente, unidos mais uma vez. Que o Senhor Deus derrame suas bênçãos sobre toda a comunidade Betânia e seus colaboradores. É só reclamar que o pessoal escreve. Lembraram de você, Mira. E do senhor também. Rápido.
Eu queria aproveitar também para perguntar para a Cris como é que está sendo a experiência no Seju. A gente sabe que o primeiro pedido do Padre Léo, quando teve a possibilidade de você, de fato, vir para Betânia, foi através do seu carisma de poder estar com as crianças, ajudar a animar ainda mais e ajudar a organizar a vida do nosso querido Seju. Eu queria que você partilhasse conosco como foi essa experiência, né? As lutas, os desafios e, sobretudo, os nossos sonhos em relação ao Seju. Pois é. O Seju é uma luta boa, né? As meninas, o Gili, que estão junto comigo desde o começo, Karina, Taima, Aninha, quanta gente lá ajudando. Bom, a gente tem um sonho de fazer com que o Seju, que hoje é um centro educacional aqui em Betânia, que funciona para as nossas crianças que moram aqui, que seja um modelo de educação a ser passado, né, um modelo de educação que valorize essa criança como um sujeito da sua própria história, que utilize tudo que a gente utiliza em Betânia como forma de aprendizado, né? Então, os animais, os valores, a natureza, os passeios, as trilhas, a ecologia. Então, a nossa grande luta é essa. A nossa realidade é um início, então, às vezes, a gente fica meio frustrado, porque o Léo que fala, né? O que nasce grande é monstro, mas, às vezes, a gente já queria que tudo tivesse pronto, tudo tivesse feito. Então, às vezes, a gente desanima, aí, às vezes, a gente retoma. E hoje, graças a Deus, tem mais gente ajudando, né? A Ana Paula, a Lúcia, a Camille. Nesse momento, eu estou vivendo os outros momentos da comunidade também. Né? Há 2 semanas que eu não estou diretamente no Seju, então até me dá um aperto no coração ter que falar do Seju, porque, para mim, foi difícil até estar um pouco mais afastada. Era o que eu queria, né? Mas, no fundo, a gente sempre fica... Porque eu creio muito na educação e no que a educação pode fazer nas nossas crianças. Então, eu acho que hoje o que a gente enfrenta é o nosso desejo de fazer com que esse centro educacional funcione e a nossa realidade, né? A nossa realidade de início, de luta, de vitórias, né? De estrutura, que muita coisa ainda precisa ser reformulado, ser estruturado, mas, mais do que tudo, essa grande certeza que é na educação que a gente vai conseguir dar bagagem para essas crianças, né, não terem essa experiência negativa de vir para Betânia por conta da dependência, né, por não ter tido essa estrutura educacional. Mas eu acho que, não sei, eu acho que é um sonho que precisa ainda ser lapidado e que a gente está dando início agora, né? Léo, e quando o Seju foi gestado por você e a Ju e todas as pessoas que vêm ao retiro, às vezes partilham comigo: nossa, padre, que construção bonita, qual o significado, qual o sentido das construções, porque a construção do Seju, no lugar onde ela está localizada, já fala por si só, já desperta, já busca. A partir disso, quando ele foi gestado no seu coração, no coração da Ju, que valores fundamentais que brotam da nossa espiritualidade de Betânia e que são fundamentais na experiência do Seju enquanto educação e que, na verdade, deveria estar presente na vida de todas as famílias, de todas as crianças, de modo geral? O projeto nasceu quando eu comecei a perceber a necessidade de um sério trabalho de prevenção. Prever não é enxergar antes. Prever é chegar antes. A prevenção verdadeira que nós podemos e devemos e precisamos fazer com nossos adolescentes e jovens precisa começar na infância.
Assim como hoje, odontologia, por exemplo, a mãe já leva o filho quase que recém-nascido para as primeiras aplicações na boca. E isso, ao longo da primeira infância, mesmo sabendo que aqueles dentes vão se perder, porque senão os que virão depois virão adoentados. A prevenção é exatamente isso. Prevenire, de avenida, é chegar antes, é estar antes. Então, quando eu pensei no Seju, eu pensei primeiro no estilo de construção, tijolo à vista. Eu tenho uma convicção profunda de que o conhecimento, e isso está bem explícito nesse livro aqui, Gotas de Cura Interior, que o conhecimento passa primeiro pela experiência sensitiva. E que não adianta a gente tentar explicar muito as coisas. Aliás, eu poucas vezes fiz grandes explicações sobre o Seju, sobre os animais em Betânia, sobre a minha insistência com as flores, sobre a organização da casa, enfim, para que com o tempo a pessoa vá percebendo. Então, o Seju é todo de tijolo à vista para dizer é vida em construção, é vida que se constrói, é visível. Cada tijolinho desse é importante. Ali foram mais de 50 mil tijolos, só no nosso Seju. Cada um é fundamental. E, ao mesmo tempo, não tem a pintura. A pintura pode mascarar. Pode ter um trincado horrível lá, eu vou lá, coloco um quadro, faço uma pintura, faço um enfeite. Mas quando a construção é assim, nua e crua como é a vida, os problemas aparecerão. Quando vier uma infiltração, uma trinca, imediatamente você pode ir lá na causa. A segunda ideia que eu tive foi de montá-lo em forma de uma colmeia. Se você observar bem, ele parece um grupo de abelhas que vivem ali, para ensinar as crianças que cada coisa tem o seu devido lugar. Cada coisa precisa encontrar o seu lugar. Nada fora do lugar, nunca. Ficaria muito mais barato na época se eu desenhasse um pavilhão, por exemplo, pré-moldado, ficaria pronto em 1 mês ou 2, e talvez, aparentemente, estaria atendendo às necessidades. Um lugar para a criançada ficar quando estivesse chovendo, quando não estivesse na escola. Mas não, nós pensamos num projeto de fato, aonde, no futuro, meu desejo é que cada um dos recantos tenha o seu Seju, conforme a realidade do lugar, para os filhos e filhas do recanto. E, num segundo momento, acolher crianças e adolescentes das periferias. É uma judiação ver, por exemplo, na chegada aqui na nossa casa, como as crianças são deseducadas. Quanto de lixo jogado na rua. Quanta sujeira. Essas crianças não são culpados, elas são vítimas. Vítimas de uma sociedade que só se preocupa consigo mesmo. Feito o fariseu que hoje pergunta para Jesus o que fazer para ser feliz, mas não querer sair de si mesmo. Essas crianças não são culpadas. Essas crianças são vítimas de uma sociedade desorganizada, suja, estragada. Então, mostrar essa organização. Cada casinha daquela tem a sua função. Ninguém vai brincar na capela. Capela é lugar de oração. Ninguém vai comer na biblioteca. Tem lá o seu refeitório, caprichado, bonito, bem elaborado e bem feito pelo Loreci. Cada coisa tem o seu lugarzinho.
E as crianças, quando se envolvem na organização, eles ficam entusiasmadíssimos. Esses dias eles estavam felizes da vida, porque foram conhecer a biblioteca pública, como é organizado lá, como são organizados lá os livros e como poderá ser organizados os livros aqui de Betânia. Então a criança quer essa aprendizagem. Essa aprendizagem. E aí o conjunto da obra, os animais, os pequenos animais, as plantas, o cuidado das crianças com as flores, com o tempo, de fato, integralizar cada vez mais o Seju dentro da comunidade, como um espaço reservado, como um espaço sagrado da criança, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais inserido dentro da comunidade, para que a própria criança, devidamente prevenida e atendida, torna-se um canal, um instrumento de prevenção. Hoje é bonito de ver, e graças a Deus muitos de vocês veem em casa, quando as crianças começam a pegar no pé do pai, da mãe, do tio, do avô, da avó, para parar de fumar. Quantas crianças de 4, 5 anos de idade pedem isso como presente de aniversário, pedem isso como presente de Natal. Ô pai, para de fumar. Quanta criança rezando para o pai parar de beber. Por quê? Porque foram crianças, entre aspas, evangelizadas, que esse é o verdadeiro evangelho, e que agora se tornam apóstolas, aí sim, de apostolado e não de postulantado, a partir da própria família. Então, nós queremos também, e isso já vem acontecendo, deixar-nos interpelar pelas crianças de Betânia. Betânia cada vez mais será esse espaço onde nossas crianças poderão viver a infância e futuro a adolescência e a juventude de um modo saudável, fraterno, humano e, sobretudo, parecido com o rosto de Jesus de Nazaré. Amém, isso mesmo. Léo, você falava sobre a internet no início do programa. A Maria Giuliani escreve assim: Padre Léo, seja bem-vindo em nosso lar. Contagem, Minas Gerais, está sem canção nova na TV. Que pena, né? Está na hora de Contagem aí. Estamos assistindo esse espetáculo do céu na terra pela internet. Não tenho dúvidas que o senhor, Padre Léo, profetizou no carnaval que não tinha dúvidas que o novo Rincão ficaria pequeno logo e que o Eto teria que aumentá-lo. Realmente, a profecia se realizará no Osana Brasil. Padre Léo, eu, meus filhos e todos que já viajaram comigo para Betânia e para a Canção Nova, hoje estão glorificando a Deus pela volta do Senhor. Deus é bom, Deus é muito bom. Maria Giuliani e filhos, juntamente com uma multidão que não tem como mandar esse agradecimento a Deus pela vida e pela sua saúde. Beijos. Mira. Olha, eu tenho mais de 40 e-mails aqui na minha mão. Nossa, se você ler tudo, o programa vai ficar só com você agora. Pois é mesmo. Então, eu vou só dar um oi aqui do padre Osnildo Carlos Clã. Olha! Que ele disse que tentou ligar hoje e não conseguiu. E passou um e-mail aqui para o Padre Léo. Grande abraço, Padre Osnildo, depois querido. o senhor lê, viu? Ah, é? É. Você não vai ler? Não, eu não vou ler, não. Não é doido, né, minha? Não. E tem também aqui, ó, um e-mail. Mas era 40 agora, na hora não sai nenhum. Nossa, mas eu não vou conseguir ler tudo isso, não. A Gísia está fazendo uma pergunta aqui, ó. Eu não sei de onde é que ela é, porque, sabe, esse povo da internet não tem mais endereço, né?
O endereço é virtual, é por isso. É a Gísia de algum lugar. Mas ela está fazendo uma pergunta, Padre Léo. Ó. Gostaria de fazer uma pergunta. Padre Léo, como o senhor se sente sabendo que milhares de pessoas estão em oração pelo senhor? Fazendo vigília, sacrifício, etc. Eu me sinto muito grato a Deus. De fato, eu tenho experimentado, ao longo desse período difícil que estou passando, a força da oração. Já disse em outros lugares, em outras situações, é a única coisa que me segurou. Em tantos momentos difíceis, pelos quais a gente passa em consequência de uma doença feita o câncer. Mas em todos os momentos também, das horas das dores mais terríveis, onde morfina não faz efeito, anestesia não faz efeito, ali brota no coração da gente uma certeza. Alguém está rezando por mim. E esse alguém, que eu não sei quem é, porque são muitos, torna-se, lá da onde estiver, uma força, uma semente que nos levanta. E eu normalmente tento partilhar essas orações que eu recebo com aqueles que não recebem oração. Eu vou todos os dias ao hospital em São Paulo. Todos os dias nós vamos ao HC. Todos os dias nós vemos dezenas de pessoas feridas, machucadas, alguns quase que sem esperança, crianças, jovens, vozinhos e vozinhas. E eu pergunto, será que tem alguém que reza por eles também? Gente que levantou de 3, 4 horas da manhã, que atravessou São Paulo, num frio terrível que fez São Paulo algum tempo atrás. Mas gente que está ali lutando, 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 lutando. Eu acho que é uma escola. Se um dia eu fosse escrever um texto sobre câncer, com certeza absoluta, se fosse um texto de 100 páginas, seriam 100 páginas louvando, bendizendo, glorificando a Deus, pela graça que a gente recebe quando recebe uma doença dessa. A doença não é vontade de Deus. Não é castigo de Deus. Não foi Deus que quis o Padre Léo e nem quer o Padre Léo com câncer ou com qualquer outra doença. O câncer é uma desordem consequente do pecado, também do meu pecado pessoal, sem dúvida. É uma desordem que o mundo está vivendo. Mas existem muitas outras formas de cânceres que atacam áreas muito mais importantes do que, como no meu caso, o pulmão, o fígado e o baço. Agora a perna e a lateral do rosto. É o câncer do desamor, é o câncer do ódio, é o câncer do comodismo. Gente, o que custa rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria para uma pessoa que você não conheça? Eu faço radioterapia. Todo dia me deito lá, a técnica vem, coloca o aparelho e liga. Do instante que ela liga até a hora que desliga, demora 32 segundos. Todos os dias, nesses 32 segundos, eu consigo rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, pensando em todos aqueles que não estão recebendo oração. E muitas vezes também pensando em mim, porque pela dor que estou sentindo naquele momento, às vezes é tão forte, tão forte, tão forte, que você não consegue nem rezar. Então, custa você também se unir a esse exército de gente que reza? Ao lembrar do Padre Léo, que eu agradeço de coração, e aqueles que não recebem oração? Quantos agora estão chorando de dor, mas não tem um remédio, não tem uma morfina, e não tem uma pessoa, quem sabe que esteja do seu lado, só para dizer, estou aqui. Feito o cachorro faz com a gente, ele vem, deita no pé da gente.
quase que dizendo, eu estou aqui. Ser essa presença. Então, isso tem me emocionado muito. Jamais vou conseguir agradecer o número de pessoas que rezam por mim em várias partes do mundo, de onde nós recebemos confirmação, grupos de oração, gente rezando no Japão, gente rezando nos Estados Unidos, ligando dos Estados Unidos preocupado. 2 grupos de oração na França, na Itália, em Portugal, na querida Ilha da Madeira, na Alemanha. Esses lugares que a gente sabe. Fora um ou outro que aparece, que você nunca ouviu falar daquele lugar, mas é alguém que está rezando por você. Então eu quero pedir isso a você, você que gosta de mim, reze sim. Mas hoje, primeira Ave Maria que você rezar, o Pai Nosso, por um doente, não pense no Padre Léo. Hoje eu peço a você, apesar de estar com dor, mas eu peço a você, hoje, reze esse Pai Nosso, essa Ave Maria, ou a sua oração, pensando naqueles pelos quais ninguém reza. No início que eu estava emocionado de fazer essa tenda, nervoso um pouco, e vendo você falar, Léo, eu de fato tenho que me segurar, primeiro porque eu vi o seu esforço no dia de hoje para estar aqui, partilhando com o Brasil inteiro essa alegria que cada um de nós está sentindo agora de poder ter você conosco. Nesse dia, a minha primeira oração foi agradecer a Deus o dom da sua vida. Minha primeira oração. Porque para mim é um presente muito grande ter você hoje, aqui, nessa tenda, em Betânia, conosco, participando dessa assembleia. Eu sei que milhares e milhões de pessoas nesse momento, e eu não estou exagerando, você sabe disso, o sentimento que eu aprendi a ir anotando, vendo, percebendo ao longo desses meses todos, do quanto você é amado, e eu queria me fazer porta-voz de todas essas pessoas. Eu sei que isso para você, o que eu estou fazendo agora é difícil, porque eu sei que você não gosta, mas eu sou tentado a fazer, e eu queria, no nome de todas essas pessoas, agradecer muito, muito, muito a Deus o dom da sua vida, e dizer assim que, em nome da sua família, dos seus irmãos que ligam sempre, que a gente conversa, da madrinha, em nome da minha família, da minha mãe, que ligou antes, falando que nem ia à aula hoje para assistir, para te ver. Em nome de todas essas pessoas, eu queria dizer que eu te amo muito, muito, e que você é muito importante para nós. Obrigado pelo dom da sua vida. Eu acredito na força da vida, vencendo a morte, calando canhões. Eu acredito num mundo sem guerra. Celebrando os 11 anos de Betânia. Não passa o dedo, hein, Betão? Eu queria aproveitar e convidar os gêmeos que estão de aniversário hoje para, enquanto a gente canta parabéns, apagar a velhinha. E o Marquinhos. Data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.
vida. Viva Betânia! Viva! Uhul! Padre Léo. Foi bom demais. Eu louvo, glorifico, agradeço a Deus a graça de ter estado até o final dessa tenda aqui com vocês. Boa noite, Brasil. Boa noite! Boa noite, Brasil! Obrigado a você que veio, obrigado a você que participou conosco. Hoje o tempo parece estar perfeito para quem procura um abrigo, um abraço, um sorriso sincero de um amigo. Eu quero um sorriso sincero de um amigo. Abrigo. Eu busco a minha inspiração em quem seu olhar